borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho imenso prazer em receber aqui uma querida, maravilhosa amiga, Angélica Maracaípe. Angélica, é um Oi, prazer te prazer é todo receber aqui. meu, prazer é todo meu, Cris, estar aqui. Gente, vamos conversar hoje sobre a história da Angélica, assim, que durante muitos anos a gente perdeu o contato, essa época de pandemia, e reencontramos agora, e ela, assim, com uma história que eu acho que merece, deve ser compartilhada, assim, com todo mundo, para você ver que é uma grande história de superação e de sucesso. E eu vou começar deixando ela se apresentar. Angélica. Então, eu sou Angélica Maracaípe, né, hoje faço um trabalho como analista comportamental e também toda a parte de consultoria pedagógica nessa área educacional, e estou hoje com o Instituto Potencialize, que está ali em Águas Claras, e que nasceu de um projeto, né, a partir da minha maternidade, porque a gente sabe que falar de maternidade é algo que é muito desafiador, mas que hoje a gente vê realmente os frutos, né, quando a gente tem uma maternidade presente e principalmente quando há uma Uhum. carência muito grande na sociedade em relação a isso. Angélica, então vamos começar lá no início da sua história, sua formação. Você sempre quis lecionar, sempre quis dar aula? Como que foi essa paixão ali no início? Então, Pri, desde criança sempre foi essa minha vocação, né. Eu sempre gostei muito de aprender e ensinar. Eu acho que hoje, diante da minha maturidade, eu vejo que a questão do aprender para mim é fundamental. Eu já sou o tipo de pessoa que estou sempre com a caneta, com algo ali para escrever, porque para mim o ensino é algo fundamental mesmo na vida de qualquer pessoa, né. Uhum. E a questão realmente da minha vocação, ela vem desde criança, que é quando a gente observa, né, os perfis, quando a gente realmente vê ali que há uma aptidão nessa área. E os meus pais sempre viram muito isso em mim, muito, muito mesmo. Hum. Até me emociono de falar. E você durante um tempo da sua carreira, você que foi o que a gente se conheceu, você Sim, acabou servindo o exército ali dentro de um colégio sim. como professora, e você teve algum percalços ali que te despertou mais essa vontade ainda de fazer esse projeto. Como Sim. foi essa transição de uma Angélica que era professora, de uma Angélica que trabalhou dentro de uma instituição e que era uma funcionária, para Angélica empreendedora? Então, eu sempre tive muitas experiências nessa área do ensino, né, em outras escolas também. Mas eu considero que o colégio militar, que foi onde eu tive realmente essa maior experiência, Uhum, me fez enxergar de uma maneira mais personalizada o perfil mesmo dos alunos, o que cada aluno precisava e, na realidade, a questão também de compreender como cada um deveria desenvolver ali a sua própria metodologia de ensino, as suas técnicas, e eu sempre tentei fazer isso, né, em todas as escolas pelas quais eu passei. Então ter essa sensibilidade, ter essa uhum, questão afetuosa e principalmente trazer esse aluno para que ele visse ali, transformasse a relação dele com os estudos, uhum. foi sempre a minha meta, né, de vida. Isso dentro da minha vocação, dentro da minha casa. Então é algo que eu fiz e sempre tive essa mesma linha, né. Mas no exército eu considero que foi algo mesmo disruptivo. Quando eu Uhum, vi, né, que realmente ali os meninos também precisavam desse lado mais acolhedor, desse lado mais humanizado, que é o que eu uhum. faço hoje no Potencialize. E como que o Potencialize nasceu? Então, o Potencialize ele nasceu de um desejo realmente de trazer essa ressignificação, vamos dizer assim, da aprendizagem. Então trazer uma aprendizagem que realmente ela fosse significativa. Hoje a gente observa muito que tanto crianças quanto jovens, né, e até o público adulto, eles estão muito desmotivados. Então depois da pandemia isso piorou muito, então a gente observa também, né, as pessoas parece que não se comunicam mais com a área da educação.
Então, assim, estão ali na escola para cumprir um protocolo ou para Uhum. fazer aquilo ali e passar uma fase. Mas o Potencialize ele vem nesse sentido, né, de trazer esse despertar, de acreditar na pessoa, de saber que aquela pessoa ela tem habilidades, tem competências e que a partir daquilo ali não há dúvida de que Uhum. quando você conhece alguém, entende ali todos os seus perfis, os seus direcionamentos, aquela pessoa, ela vai chegar aonde ela precisa chegar, sem dúvida nenhuma. E os desafios no início do Potencialize? Os desafios são muitos, Pri, assim, ser empreendedora, né, é muito Sim. complicado. Você sai de uma sala de aula e aí você fala: "Meu Deus, que universo é esse que eu não conhecia?". Porque o universo da sala de aula eu sempre dominei, amo o que eu faço e tenho isso, assim, nas minhas veias, né, no meu coração, de uma forma muito pulsante. Mas Uhum. sair dessa condição de professora para a parte de gestora, realmente para mim foi muito desafiador, porque eu nunca me imaginei, né, assim, estando neste lugar. Então gerenciar, estar ali realmente voltada, né, para essa questão de gestão de equipe, de pessoas, sempre para mim foi algo muito Uhum. desafiador. Mas diante do que a gente vem vivendo socialmente, eu falo que se nós não nos levantarmos com uma educação de qualidade e que realmente acredita no outro, né, personaliza isso e traz essa humanização, a Uhum. gente realmente fica ali com aquele grito, né, dentro de nós. E era isso que eu queria realmente que hoje as pessoas elas tivessem esse acesso a algo que fosse realmente transformador, que é o que o Potencialize faz. Uhum. É acreditar nesse potencial, né. E começou com você preparando alguns alunos para determinadas provas, né? Sim, eu iniciei na pandemia alguns atendimentos online e nesse período eu fui dando aula ali virtual, mas a gente começou ali a trilhar um caminho assim, né, de um indicando para o outro, e quando eu vi eu já estava realmente com uma agenda muito cheia. E eu comecei a entender que existia realmente uma metodologia fundamentada, que essa metodologia, ela era eu, né, era aquilo que eu já fazia de uma Uhum. forma mais aperfeiçoada. E então esses alunos eu fui preparando ali para os concursos, que é hoje um dos nossos carros-chefes dentro do Potencialize. E aí preparando esses alunos, eu observava que eles precisavam de técnicas muito específicas, né, assim, que cada um desenvolvia uma técnica e a partir daquela técnica, então eles conseguiam uma aprovação muito mais rápida. Isso foi se desenvolvendo e foi quando se consolidou essa metodologia e eu realmente tive que alugar um espaço para atender esses alunos, Uhum. porque já não tinha mais como fazer isso somente pelo online. E aí foi onde surgiu o Potencialize. Realize. E como foi, assim, o sair do empreendimento online para o empreendimento físico? Então, é assim, é sempre muito eu me acho uma pessoa muito sonhadora, muito ousada, né. Sim. Mas assim, eu sempre tive muito receio em relação a essa consolidação, como que isso ia acontecer? Então eu sempre fui uma pessoa muito articulada, assim, no sentido de muito comunicativa, mas eu pensava: "Meu Deus, essa etapa eu preciso estudar", né, aí de novo entra a questão dos estudos. Então eu gosto muito dessa questão de me preparar, de estar Uhum. sempre pronta, né, para aquilo que os desafios eles vêm, mas que a gente tem que estar pronta para aquilo. Então intelectualmente até e aí eu comecei realmente a estudar essa área, né, da gestão, comecei a ver essa parte do empreendedorismo para mulheres, Sim. então, assim, tive muita ajuda, né, mentoria, consultoria, até que eu consegui estabelecer isso de uma forma realmente mais comercial. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer, as divulgações, as parcerias, o número, né, de alunos foi aumentando bastante, e aí realmente a gente consolidou uma empresa que na verdade era eu presa, né, porque eu Sim. ficava só eu na Só empresa, aí o preço. eu presa. Mas aí depois a gente foi agregando outros profissionais, mas é muito delicado, né, assim, você ter uma cultura empresarial Sim. e muitas vezes as pessoas não entenderem essa essência, porque não é só sobre dar aula, ou não é só sobre transmitir um conteúdo, mas principalmente mostrar ali, né, que existe uma transformação entre aquela criança, aquele adolescente com a educação. Então, Uhum. é tornar aquilo não só prazeroso, mas também significativo para ele.
Uhum. né, que seja algo que venha prepará-lo. Principalmente porque hoje os pais anseiam muito, né, por essa questão do futuro, de como Sim, vai ser, qual a se o filho está vocação. bem preparado, né. Exatamente. Se a escola é uma escola de ponta, mas que de fato tem essa aprovação, e muitas vezes hoje eu trabalho muito com essa área de consultoria, porque às vezes a escola que o seu filho está não é a escola que ele deveria, por causa do perfil dele, né, da maneira dele. Então, muitas vezes esse processo escolar é um processo que faz os pais sofrerem, os filhos sofrerem, e diante dessas circunstâncias, muitas vezes a família fica muito perdida. Então hoje a gente faz muito Uhum. isso, né. É, eu falo muito que às vezes a gente tá em roda de pais conversando, não, tem que estar na escola X, porque é essa escola que aprova, é essa escola que tá top do Exatamente. Enem, mas essa escola, o seu filho tem o perfil para estar dentro dessa escola? Ele está feliz Ou dentro ou dessa você não escola. vai colocar ele lá e ele vai ficar em sofrimento? Exatamente, Pri. Eu uso muito esse jargão até com os pais, né. Eu falo que o sofrimento, né, assim, que a determinação, que o sacrifício, ele precisa acontecer. Nos sacrificarmos faz parte do processo de vivência, de amadurecimento, mas o sofrimento, não. A partir do momento que a criança, que o adolescente, ele está sofrendo naquela instituição de ensino, então tem algo ali que está incorreto. Né, então, assim, emocionalmente, hoje a gente tem que lidar muito com essa questão. Depois da pandemia, a gente passou por um processo, né, que eu falo que é uma catástrofe mesmo educacional, que foi o que Sim. aconteceu. Então, hoje a gente vê que os meninos estão, assim, muito inseguros, as famílias, as escolas, por vezes, ali, muito perdidas, né, nessas questões realmente técnicas, e infelizmente, não, muitas vezes a escola, mesmo sendo cara, mesmo sendo muito assistencialista, ela não vai conseguir atingir aquele aluno de maneira individual. E é o que a gente faz hoje. É trazer essa personalização. É resgatar muitas vezes esse aluno que está ali Uhum, sem nenhum tipo de motivação, né. Então a gente tem muito desse trabalho, né, que eu falo que é um trabalho muito zeloso mesmo, uhum. porque senão a gente não tem resultado. E as escolas, de uma forma geral, como geralmente são classes muito cheias, muito lotadas, Exatamente. mesmo com o melhor profissional ali dentro, humanamente é É impossível, porque como impossível. que você vai focar no, vamos supor, no João ou na Maria, Sim, né, e você sim. vai deixar o resto todo ali de lado? E hoje também a gente tem um aumento muito grande em relação ao número de transtornos, né, de laudos, de dificuldade de aprendizagem. Isso hoje é algo que, meu Deus, assim, a gente vê cada vez mais uma lista extensa desse tipo de Mas tá, situação. você que é da área, eu sei, eu vejo isso na escola hoje, assim, que realmente tem. Mas isso sempre teve? E não tinha respaldo, não tinha laudo? Ou alguma coisa aconteceu para terem mais Você fala desse aumento, né, desse desse boom. aumento? Porque, assim, ou não se falava nisso, e agora se fala Na muito? verdade, Pri, isso aumentou muito, isso é até estatístico, né, depois da pandemia. Depois da pandemia piorou bastante. Uhum, E isso se deve muito, né, cientificamente falando, assim, as pessoas elas têm essas análises de que a questão da internet, da inteligência artificial, né, dos estímulos que são muitos. uhum, Hoje a gente faz parte de uma geração que está altamente estimulada o tempo todo. Então, assim, o uso do celular em excesso, as telas cada vez mais precoces. sim. Então, assim, é claro, né, que existe todo, a gente tem que ter um bom senso, mas eu vejo que, assim, até nessa parte clínica, hoje já existe um tipo de transtorno específico para essa questão do uso em excesso de telas. Então, quer dizer, olha como isso é grave, né? E isso vem cada vez mais afetando essa área educacional. Então, a gente vê a questão da dispersão. Antes a gente quase não ouvia tanto, né, se falar na questão do TEA, né, Sim, que é o suporte da questão do espectro autista. isso. Então isso aumentou muito, e eu não sei se você observa isso, mas depois da pandemia, muito mesmo. Então, assim, são questões clínicas, são questões realmente ali, né, científicas, mas que existe também a questão do mau uso, né, do Uhum. excesso. Então tudo isso influencia. Influencia bastante. E é o que a gente mais recebe hoje. Pais, assim, extremamente inseguros, sem saber o que fazer,
né, eu escuto muito isso, assim, diariamente: "Angélica, talvez você seja a minha única saída". E aí eu fico pensando: "Meu Deus, como é difícil hoje a gente encontrar Sim. profissionais que queiram lutar, né, com empatia, realmente, assim, com muita dedicação em relação a isso". Então, apesar da gente ter um número muito alto de profissionais que façam, É, mas que realmente tenham eu esse compromisso, né. eu vejo na sala da minha filha, ca tem muitos laudados. E aí cada laudado é respaldado por esqueci o Sim, nome do documento, por um por um relatório. relatório lá que ele tem um nome, que Sim, especifica onde você deve ficar sentado, o seu tempo de prova, entrega de trabalho, tudo isso. Só que mediante a quantidade de laudados que tem, que sim. estão respaldados, eu falei: "Cara, você vai ter que fazer uma primeira fileira, um grudadinho com o outro, assim". E não se fala também, né, Pri, sobre essa adaptação dos que não são laudados, né, assim, a escola, assim, muitas vezes dependendo mesmo É. do núcleo, ela não traz ali uma orientação para esses alunos, eles não sabem como lidar com isso. Então, assim, quem vem de casa e traz É. essa generosidade, essa empatia, Porque às vezes e tipo quem assim, não? e o olhar das outras crianças sobre Sim, determinados tipos de transtornos que o tem, é que é assim: "Nossa, mamãe, ele não consegue ficar dentro de sala. Nossa, mas ele dá muito trabalho para os professores, mas não é possível". e é difícil para eles também, é difícil. Para quem não tem o laudo também, ter essa convivência não é fácil, Pri, porque hoje existe, assim, existem muitas ramificações dentro dessas questões dos laudos, né. Sim, Então, assim, transtorno de personalidade, que é algo muito novo também. Então, quer dizer, imagina um adolescente ter que lidar com isso, uma criança ter eu que tenho que lidar com lidar. isso, não é fácil. Então precisa ter, né, esse suporte. E muitas vezes os pais não conseguem entender essa questão de ter profissionais realmente que sejam ali habilitados para isso. Às vezes recorrem a profissionais que não têm, né, assim, esse Uhum. amor, né, esse acolhimento, esse desejo de mudança. Então parece que é tudo muito ali padronizado, engavetado, Sim, e tudo isso prejudica, né, retarda o processo. eu tive um embate na escola, porque a minha mais velha, ela tem déficit de atenção, puramente o déficit de atenção, Uhum. não tem a hiperatividade não. E ela precisa fazer a prova separada, porque se ela Sim. fizer em sala, ela se dispersa. Uhum. E a as hoje não, mas mais nova, ela até precisou de ledor. Só que, tamanha quantidade dos laudados, eles pegam todos eles que têm o direito a fazer prova separado e junta Não na adianta sala de nada. estudo, na biblioteca, vira outra sala, Exatamente. Ou seja, com o agravante de ter os ledores. meu Deus, imagina isso tudo concomitante. Não tem condições. Aí eu falei: "Cara, Não, não adianta nada. É como aí se fosse um espelho da sala de aula. Não resolveu, porque tem que ser em tem que separado, ser separado". precisa ter ali um ambiente também, né, mais silencioso. Imagina esse tanto de Ah, gente é. lendo Aí eu juntos. já sentei, já falei: "Cara, olha aqui, prova dissertativa, Sim, ela vai bem, olha só. porque ela senta, ela raciocina, ela começa a provas multidisciplinar, Subjetiva. que são Sim, as sim, objetivas, né, que são provas extensas, que lá eles chamam de multi, que são várias sim, matérias num como dia, se fossem em simulados. determinado momento Imagina dá uma textos enormes, né, tudo isso realmente precisa ser muito bem direcionado, porque as provas adaptadas, elas são provas em que se pegam ali, né, aquele texto, que é um texto mais sim, generalizado, condensa aquele texto e traz para o estudante. Mas é a reflexão também, Pri. Hoje a gente, assim, tem muito, né, essa questão do mapeamento literário. Os meninos não leem mais, não tem mais livro físico. Todo mundo quer estar com o seu tablet, todo mundo quer estar ali com o seu Kindle, né. Eu uhum, sou até a favor do Kindle, a uma certa idade, mas assim, o livro físico é o que vai trazer realmente essa questão de uma limitação do uso de telas. Então os pais hoje estão cada vez mais direcionados, né, às vezes um trabalho muito exaustivo, não consegue ter esse momento com os filhos. Então, hoje, até esse tipo de trabalho é o que a gente mais faz no Potencialize. Então, trazer esse estudante para ok. esse núcleo descritivo, ele precisa ler, ele precisa pegar dicionário.
Hoje você pega um dicionário, você entrega para um adolescente, Ele não ele não sabe sabe nem usar. como é que ele faz para procurar, porque ele nunca abriu, ele não sabe como funciona. É muito mais fácil eu clicar, entrei, tudo prático. Mas na hora dele fazer uma prova, né, ele vai passar por um vestibular tradicional, ele vai passar por uma prova Sim, tradicional. Então como que vai ser isso? Né? Ele tem que memorizar aquilo, ele precisa ter esse ritmo, ele precisa entender que muitas vezes é necessário voltar lá na base, né, nas questões mais tradicionais também, para que ele obtenha essa memorização. E isso hoje não acontece. Né? Assim, a gente quase não vê aluno com um livro físico, não, que gente, não, não é tem. Eu raríssimo. fico vendo, solta-se a lista dos paradidáticos, Uhum. né? Eu sempre fiz questão de comprar todos. Aí, ó. Aí inicia o ano, gente, olha aqui, consegui os PDFs no grupo de pais. Sim, olha só. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, gente, assim, eu quero que ela pegue o livro Sim, para ler é importante, muito e importante. não. Porque acaba, Pri, que mesmo você lendo no PDF, é o que eu falo, né, são os É estímulos. a tela. Eles não têm maturidade, assim, de você pegar e colocar no modo avião, eles não têm essa maturidade. Então, assim, os pais às vezes falam: "Ah, mas como que na minha época", é uma questão que eles colocam muito para mim, né. "Mas na minha época eu estava sozinho. Ah, eu conseguia, fazer toda a parte de acompanhamento sozinha, eu me acompanhava, né, eu não tinha meus pais para sentarem comigo, eu não tinha essa funcionalidade que hoje se prega muito, Tem. mas não é só uma questão de é uma mudança geracional que a gente fala. Então, assim, e essa mudança é devido a essa quantidade de estímulo também. Mas existem pessoas que têm essa necessidade. Vai chegar um ponto que ele vai criar uma autonomia, que ele vai entender quais são as técnicas que ele precisa utilizar. Mas até ele chegar nesse processo, ele precisa de ajuda, e ajuda especializada. Então não adianta, né? Às vezes o pessoal fala muito, Angélica, é reforço? Você é contra o reforço? Não, eu não sou contra o reforço. Eu só acho que o reforço ele não traz, né, ele não desenvolve o ser humano, a pessoa, o estudante. Porque precisa desenvolver consciência E autonomia, e né? autonomia. Porque o reforço ele vai ali pegar, como já diz o nome, né, vai reforçar um Sabe? conteúdo ali de uma maneira direcionada. Mas e depois? Como é que esse estudante vai ficar? Será que ele conseguiu alcançar, né, esses conteúdos preditores anteriores? Ele conseguiu consolidar isso, né, absorver? Muitas vezes não. Então não adianta. Então a gente precisa desenvolver consciência, desenvolver a pessoa. Então quando a gente fala que a gente trabalha, né, com temperamento, com análise comportamental, é justamente por isso. Eu preciso entender quem é a Priscila, como a Priscila aprende, e a partir daquilo ali desenvolver técnicas para a Priscila, né? Uhum. Então, ah, mas a Priscila vai aprender do mesmo jeito que a Angélica? Não, não vai. Não vai. A gente pode até ter algumas semelhanças, mas não vai ser igual. Então, tem gente que aprende pelo sinestésico, né, que é a imagem, que é a leitura, outros aprendem só pela questão do ser ouvinte, outros vão aprender somente pela questão imagética. Então, tudo isso faz parte de estilo de aprendizagem, né, de análise comportamental. E mapear esse filho, entender quem é esse filho, vai fazer, sem dúvida nenhuma, com que ele chegue exatamente aonde ele projetou para chegar. Então é isso, né, esse resgate de autoestima, entender quem ele é. Isso aí é fundamental. Hum. Então, começar pela minha, né. As pessoas perguntam: "Já qual é a receita, né, como você faz para criar?". Eu tenho uma filha de 17 anos. Então, assim, a Maridada sempre foi uma criança muito, assim, comprometida, né, com os Sim, estudos, com a leitura. Mas por que isso, né? Não tinha como eu cobrar da Maridada em ser uma leitora se eu não não fosse uma fosse. leitora. Então, assim, tudo isso vem da cultura da casa. Então, eu precisei entender, né, e estudar a minha filha para hoje conseguir repassar aos pais que é necessário que eles estudem, mapeiem os seus próprios filhos e entendam como eles são. Então, tudo isso faz parte de metodologia, faz parte de aprendizagem. Às vezes, né, quando se tem dois, às vezes quando se tem dois filhos é mais delicado, porque tem as comparações e tudo, mas é algo que a gente precisa saber lidar, né, assim, mapear, entender quem é essa pessoa, como ela funciona e aonde ela quer chegar. Então hoje a gente trabalha muito com isso, Pri, muito. E isso é muito importante que você falou agora de 2 filhos,
que um é diferente do outro, Sim, muito. né? E você saber lidar com essas particularidades. Exatamente. E eu até falo assim, né, que a comparação ela mata a autoestima, porque muitas vezes eu sou filha mais velha, né? Então assim, acaba que o mais velho ali fica, né, naquela situação das comparações, ah, ele estuda mais que você, ah, ele é mais dedicado que você, mas não é, porque cada um tem uma linguagem mesmo, cada um tem um estilo. Então isso precisa ser preservado, valorizado. Mas às vezes os pais não entendem muito como lidar com isso, porque também é difícil, né, Pri, na vivência, é Sim. muito difícil. Acaba que a gente olha ali para o filho mais velho e a gente fala: olha, tá vendo? Seu irmão lê, olha, tá vendo? Seu irmão é uma pessoa mais dedicada, olha, ele senta para estudar. Mas a gente não sabe como que é o funcionamento dessa outra pessoa. Então, muitas vezes, né, sendo para mais ou para menos, acaba prejudicando Uhum. mesmo. Mas eu vejo, eu tenho muita clareza da minha infância, que apesar de eu ter uma mãe pedagoga, ela nunca sentou comigo para estudar, Uhum. porque eu acredito que Não havia eu nunca necessidade, né? não tinha essa demanda. Uhum. Mas o meu irmão, ele só estava se tivesse alguém ali, Tá só vendo? estava debaixo de bronca. Tá vendo? Então ele tinha essa questão emocional, afetiva, precisava ter alguém perto, de Precisava, segurança. porque senão não estudava. Olha Enquanto eu só. era aquela que morava interior, chegava e fazia a tarefa toda correndo, rapidão, porque você só podia ir para a rua, para o Sim, clube, depois que sim, terminasse. isso. Ele não fazia, ia para a rua junto. E quando meus pais chegavam do trabalho, aí que ia fazer. Olha só. E aí já ia fazer debaixo de bronca, sabe, ali Sim, do chineladas e lado. cintos e tudo, né? E com direito a tudo isso. E como eu não precisei, eu carrego isso comigo. Olha só, Pri. E isso é E eu não algo que. consigo hoje sentar e estudar, porque na minha cabeça não precisa. Mas é porque existe também uma outra situação, né? Eh, no caso, por exemplo, da sua filha, que já está na adolescência e tudo. Existe aí a questão também dessa fase. As pessoas perguntam: "Angélica, você sempre deu aula para Maria Eduarda, né, que é a minha filha e tudo". Eu falei: "Gente, até uma certa fase eu consegui alcançar a Maria Eduarda, ali entre os 7, 8 anos. Depois disso eu não consegui mais. Por quê? Porque o mesmo que eu falava para ela, era às vezes a mesma coisa que a professora, mas ela acreditava na Da professora. professora. Então ela sempre falava: "Mãe, você é minha mãe, você não é minha professora". E aí eu comecei a entender muito disso, tanto que hoje eu falo isso para os pais, porque assim, a sua função é de mãe. Então ela vai olhar e vai dizer assim: "Poxa, às vezes para minha mãe é insuficiente, ela tá achando que eu tô fazendo pouco, que eu Sim. tô caprichando pouco". Mas é porque ela tem essa visão e você como mãe precisa cobrar, isso é natural. Mas existe ali uma fase mesmo, que são as transições, e que a gente precisa passar para um profissional. E a gente não vai deixar de ser menos mãe ou Sim. menos pai por causa disso, porque a gente vai evitar conflito. Então tem muito conflito dentro de casa por causa disso, principalmente com o adolescente. Aí acaba que as relações, elas vão ficando ali muito complicadas, né, porque aí começa a responder, né, o pai já Uhum. fica chateado, a mãe também, vira aquele ringue, né, dentro de casa. E não precisa disso. Então, a partir do momento que a gente consegue ali mapear, ter um plano de ação, entender, muitas vezes esse aluno ele nem vai ficar tanto tempo assim. Então, é mais para ele compreender como é que ele Uhum. vai fazer para ter autonomia, né. Então, é isso que a gente busca hoje. Então, no Potencialize, você busca os estudantes criar essa autonomia para logo seguir por pernas Exatamente, próprias. exatamente. Alguns, né, que às vezes tem a Sim. questão do transtorno, aí já é um pouco mais aprofundado, mas hoje o que a gente ensina é técnica de aprendizagem para fazer com que esse aluno, ele se Uhum. norteie e ele consiga ser aprovado, né, que é isso. É isso que nós fazemos, é treinar. Todos nós temos capacidade, só Hum. precisamos ser treinados. Uhum. Essa que é a verdade. E a partir de qual idade? Lá nós estamos a partir dos 7 anos, Pri. Uhum. 7 anos a gente já recebe os estudantes, né. Aí tem alguns que às vezes porque depende muito da análise de perfil. Sim. Então tem mães às vezes que querem matricular os meninos com 3 anos, porque já querem prepará-los para concurso do colégio, né. Aí eu falo: "Gente, são bebês". Então assim,
a fase Deixa ele ter educação infantil, deixa ser deixa ele lúdico, brincar, né, deixa deixa ele aproveitar, mas a partir dos 7 anos é que eu vejo realmente que é adequado ali, ter realmente uma rotina de estudo, porque a gente desenvolve isso também, ter essa rotina, ele entender, né, que estudar todos os dias vai fazer com que ele seja um estudante que tenha performance, que tenha condições ali para fazer as provas, não estudar só na véspera da prova, porque tudo isso é conceitual mesmo, e isso tem Uhum. se tornado cada dia mais comum. Então a gente tenta mudar, né, essa conscientização e entender realmente. Então, a partir do 7, mas tem alunos que às vezes a gente recebe com 5 anos, 6, Uhum. nessa fase da alfabetização, né, que é uma fase muito delicada Uhum. também. Então a gente recebe, né, a partir dessa idade. E tenho alunos até 24, 25, estudando para concurso, 40. Todas as idades, porque é isso, né, desenvolver Sim, técnica de ensino não de tem idade, né. é, Então, assim, tem gente que às vezes ao en longo da vida ensinar a pessoa a estudar. ele não descobriu isso, né, foi Uhum. vivendo, né, foi, como diz, sobrevivendo, mas nunca procurou Uhum. essa ajuda especializada, entende? Uhum. Aí acaba que é isso. Mas lá a gente faz isso com maestria, graças a Deus. E aí é puramente esse lado pedagógico ou vocês integram, assim, psicólogo, neuropsicólogo, tem En algum multidisciplinar? hoje a gente já nós na verdade desde o início já somos multidisciplinares, né, Uhum. mas esse ano a gente inaugurou a etapa que é a etapa clínica, porque a gente foi direcionando mesmo nessa questão, né, de ter uma psicopedagoga clínica, de ter aí realmente a parte de psicologia, porque hoje também a gente já trabalha com esse núcleo de orientação parental, ensinando, né, tentando, não é nem ensinando, porque não existe ensinar, mas Sim, é orientar orientar. os pais como lidar melhor com esses filhos. Então hoje a gente já tem essa extensão aí sim, de atendimento. A começar por mim, né, porque como, analista comportamental, a gente vai entendendo ali que muitas vezes a maneira do pai, da mãe ou do núcleo familiar de lidar com aquele filho, sem entender quem ele realmente é, quais são ali as necessidades que ele tem, é bem desafiador. Então a gente fala, né, que é o autoconhecimento para Uhum. depois conhecer o outro. Então dentro de casa, isso faz muita diferença, muita diferença. Entender, né, isso. Então a família passa por você Passa, passa. como se fosse uma entrevista, Uma anamnese uma que a gente chama. anamnese, né, Sim, e daí você define o que é melhor para criança, adolescente, exato, a e é gente faz. seguido o É um plano de ação, né, só. que a gente chama. Uhum. E aí de maneira personalizada, então a gente faz ali todo aquele segmento mesmo. E, obviamente, com a participação das famílias, né. Eu acho que hoje o maior diferencial do Potencialize é desenvolver esse núcleo familiar, que muitas vezes está disfuncional, né. Sim. Então, assim, acaba que a gente tem esse envolvimento. Eu falo que é um E casamento e mesmo. daí já é mais delicado uma É, ação ali, né. Como é que é. vocês fazem essa Então, Pri, eu sempre falo, né, assim, como mãe, é complicado você chegar para um pai, para uma mãe e dizer: "Olha, sim. você está falhando", não é sobre falhar, né, eu acho Uhum. que são ajustes que nós fazemos. Então, muitas vezes a gente leva esses pais a ter um autoconhecimento, a entender quem eles são. Você colocou aqui, né, a sua questão de quando criança a gente vai carregando aí, ao Sim. longo da vida, as bagagens que a gente tem, né, É. da criação que a gente teve. Então, talvez por ter esse olhar, você acha que, né, não seja tão necessário sentar, ter essa relação, né, de mais dependência e tudo. Então, muitas vezes os pais eles carregam isso. E aí como é que a gente faz para ressignificar essa situação? Mostrando para ele que a gente está lidando com uma outra pessoa. Ah, mas essa pessoa faz parte da minha vida, meu filho, sim, mas é uma outra pessoa, é uma outra história. Ele tem outras necessidades que Uhum. talvez a gente não teve. Então hoje falta muito desse olhar também, né, então assim, a forma como eu fui criada, a forma como eu aprendi, então muitas vezes eu acho que aquilo ali tem que ter uma sequência para todos os filhos, e não é assim, né, então tem filho que tem sim essa necessidade, que precisa dessa questão realmente de apoio, de acolhimento, que tem ali algumas situações que o Uhum. comprometem, então tudo isso precisa ser analisado. São outras pessoas, né, nós estamos criando outras pessoas que nasceram de nós. Sim. É até estranho, né, mas é verdade. Se você não conhece, é difícil de você saber lidar, Uhum. muito difícil.
Então, hoje eu falo muito da educação positiva, mas não é essa educação permissiva, né? Porque as Sim. pessoas confundem muito isso. Então, não é porque eu sou mãe que vai fazer tudo o que quer, não é isso. Eu sou mãe, eu continuo sendo mãe, serei mãe sempre. Mas eu também preciso É. acolher, né? Eu também preciso entender, eu também preciso valorizar, né? Então, a gente fala muito, né, E a dessa gente tem que questão. pensar que as crianças estão muito espertas, porque às Demais. vezes se você age ali de uma forma para educar, não permitindo, Sim, e o outro, ou o pai ou a mãe, ou vice-versa, vai e permite, porque às vezes, ah, não, mas eu trabalhei demais, eu fiquei muito tempo fora, vou exatamente. fazer isso para ele, tipo, para fazer à vontade, ver que isso faz mal. E Exatamente. aí a criança vira assim: "Tá vendo? Por isso que eu gosto dele, Tá por isso que eu vendo? gosto É dela a e não de você". competitividade, exato. E a gente lida muito com isso hoje, muito, mas muito mesmo. Então, assim, acaba que a família, ela não tá uníssona, né, como a gente fala lá. Assim, não tá todo mundo falando a mesma língua, não estão num time, porque a família precisa ser um time. Sim. Então, assim, e aí vem as discordâncias, vem as questões realmente mais desafiadoras dentro das famílias. E aí começam, né, as situações que muitas vezes se tornam até irreversíveis, Sim. né. É delicado, é muito delicado isso. Mas eu amo fazer isso, Pri. Cada vez que eu vejo uma família, cada vez que eu vejo um Uhum. adolescente, uma criança, né, dizer que as coisas estão melhores, Nossa. que eles conseguiram se encontrar, descobrir quem são, né, vocacionalmente ali, já ter uma referência, já saber o que quer fazer, é o meu combustível, assim. Meu Deus, eu vivo para isso. É o que me deixa mais feliz, realmente. Porque, de fato, a Uhum. sociedade está muito perdida com essas situações, infelizmente. E agora eu queria que você deixasse aí para as nossas borboletas o seu contato, onde te acha nas redes sociais, o do instituto. Pessoal, nossa rede social, né, a minha rede social é Angélica Maracaípe, com esse sobrenome não tem como errar. E o do Potencialize é potencialize.instituto. Nós estamos lá abertos a qualquer tipo de dúvidas, né, sugestões também, e estamos lá prontos para transformar a relação do seu filho com os estudos. Que ótimo. E uma mensagem final para as nossas borboletas, uma mensagem de um incentivo, de um apoio, de Então inspiração. Então, eu falo que a maternidade real, né, ela é muito desafiadora, mas eu costumo sempre dizer, né, para as mães que ser mãe é descobrir, é mapear esse filho e é entender que é através dele que a sua cura, né, o seu resultado, a sua vida, ela é completamente mudada. É isso. É uma bênção, né, ser mãe. Sim. É isso, Angélica, Pri. muito obrigada Só eu por falei, ter né, amiga? mas era isso mesmo. Muito obrigada por você ter Pô, vindo foi aqui, demais. Ô, Pri, aceitado o amei. convite, por a Obrigada. gente ter falado do seu projeto, desse seu Sim, propósito aí de estar ajudando os estudantes e principalmente ajudando as famílias a resgatarem algo ali sim, que está sim, perdido. sim. Obrigada, obrigada pela oportunidade, Foi tá, Pri? A gente se maravilhoso. encontrou em tantos momentos árduos, né, Pri? É, Mas hoje estar aqui é uma bênção, né, assim, é para maravilhoso. você ver A vida que colhemos os frutos. exatamente. E dar um beijo lá nos 2 crianças, porque conheci dentro da barriga não tem como não ser criança, né, Pri? É, sempre. Borboleta, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Pri, onde falamos muito sobre educação dos nossos filhos e como nos ajudar a educar eles. Eu achei assim maravilhoso. E não esqueçam, se vocês gostaram desse episódio, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal e mande, envie, compartilhe para as outras mamães também. E não se esqueça do meu Instagram, @DRA Priscila Paggioro. Até o próximo episódio.